mas nós vamos ouvir, pastor Welber, a sua palavra. Jovem pastor, homem de Deus, que alegria poder recebê-lo aqui conosco no programa Clamor pelo Brasil, nesta terça-feira, dia 3 de novembro. Muito bem, pastor Ângelo, prazer enorme poder estar aqui. Quando o pastor Ângelo me lançou esse convite, me veio à mente o tema, a importância da oração. É claro que creio que Deus colocou este tema na minha mente e no meu coração para que podemos compartilhar e pensarmos um pouco sobre a importância da oração. Aliás, quando se fala em importância da oração, eu me lembro mesmo de algumas pessoas que estão próximas de nós e que nós conhecemos. E uma delas é o pastor Ângelo e a pastora Enir, nós que acompanhamos tanto aqui pelo canal, pela página do projeto, nós sabemos o empenho desse casal e de todos os colaboradores na oração pelo nosso país. E o que pensar sobre a importância da oração? O texto de Mateus, capítulo 26, versículo 36 em diante, gostaria que nós pudéssemos compartilhar, portanto, essa palavra. Mateus 26, gostaria de ler do versículo 36 até o versículo 46, 10 versículos aí. Mateus 26, de 36, diz assim a palavra do Senhor. E em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se possível, passa-me este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-se dormindo e disse a Pedro: então, nem por uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar. Jesus foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Muito bem. Talvez você que ouviu a leitura desse texto está se perguntando aí o que isso tem a ver com o tema, a importância da oração. Tem muito a ver. Tem muito a ver. E é justamente nesses últimos minutos, essas últimas horas de Jesus, que ele nos ensina coisa muito preciosa a respeito da oração. Eu me lembro da história que alguém contou, ou eu li em algum lugar, em que um grupo de jovens seminaristas foram a Londres visitar a casa do John Wesley, o grande evangelista metodista. E eles passaram por todas as partes do cômodo daquela casa, e aí eles chegaram em um determinado lugar, e que alguém disse: olha, esse lugar aqui é o quarto ou a sala de oração do John Wesley. É aqui que ele orava todos os dias, 2 horas todos os dias, antes de ele sair para as ruas de Londres para pregar. E diz a história que onde o John Wesley orava, estava lá as marcas no chão do seu joelho,
do tanto quanto ele orava. E aí os seminaristas ficaram todos curiosos, e na hora que foram retornar para o ônibus, e faltava um seminarista. E eles, então, começaram a procurar, antes do ônibus sair, ficaram procurando, retornaram lá na casa do John Wesley, que era um museu, né, que é até hoje um museu, e aí até que encontrou esse rapaz de joelho, justamente no lugar onde o John Wesley orava, esse jovem ajoelhado lá, orando e clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, faça de novo. Faça na minha vida o que o Senhor fez na vida de John Wesley. E esse jovem seminarista era o Billy Graham. E isso é muito comovente de sabermos que homens de Deus, tanto como Billy Graham, como John Wesley, entendiam a importância da oração. E nós, que estamos vivendo o século XXI, nós que estamos enfrentando desafios de todas as formas, como já foi mencionado pelo pastor Ângelo aqui, das notícias em que nós somos bombardeados a respeito de coisas das quais nós precisamos orar, torna-se muito importante recobrarmos a consciência da importância da oração. E é por isso que eu gostaria, nesses poucos minutos, desafiar aqueles que podem me ouvir a tornar a oração como algo essencial da sua vida. E Jesus, ele nos dá algumas advertências preciosas aqui de como tornar a nossa vida de oração, tornar a oração algo essencial. Em primeiro lugar, com base no texto que nós lemos, para que nós podemos tornar a oração como algo essencial da nossa vida, precisamos levá-la a sério, independentemente do estado de coisas que estejamos passando. Precisamos levá-la a sério, independentemente do estado de coisas que nós estejamos vivendo. Jesus, ele estava aqui no Getsemane, algumas horas antes, né, de ser capturado e levado, traído por Judas e ser levado pelos seus inimigos para o Calvário, mas ele não estava orando aqui porque estava na véspera da sua morte. Ele não estava somente orando por causa disso, ele estava orando porque para Jesus, orar era um estilo de vida. Jesus estava orando aqui porque Jesus sempre fez da oração um elemento essencial da sua vida. E se nós olharmos para todo o Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, nós vamos ver em vários momentos Jesus orando. Jesus, ele ora antes de escolher os 12. Nós vemos lá que Jesus, antes de ele caminhar por sobre as águas, ele passou uma madrugada orando. Jesus, ele estava orando antes de descer e expulsar o demônio de um jovem. A vida de Jesus estava centrada na oração. As suas decisões estavam centradas na oração. E só que para os discípulos de Jesus, aqui Pedro e alguns outros, orar dependia do estado de ânimo das coisas. Orar para eles estava condicionado à situação da quais eles estavam. Percebem vocês aí no versículo 40 que eles estavam dormindo enquanto Jesus estava orando. No versículo 43, fala que eles estavam dormindo porque os seus olhos estavam pesados, possivelmente porque estavam cansados do trabalho, do dia. Né? E versículo 45 fala, Jesus retorna, e eles ainda estavam dormindo e repousando pela terceira vez. Talvez nós nos parecemos com os discípulos de Jesus, ou nós estamos parecendo com Jesus aqui nessa história. A oração tem sido algo essencial na minha vida, independentemente do estado de coisas que estão acontecendo. Orar para mim depende do estado de coisas, depende do ânimo das coisas, depende das condições das coisas. Eu ouvi uma história de um norte-americano, um canadense, que ele dizia que ele orava 24 horas... Ele orava 8 horas por dia. 8 horas por dia. Ele foi demitido do trabalho. Aí ele falou assim, olha, o horário que
que eu tinha lá no meu trabalho, eu vou dedicar orando agora. Eu só parava para tomar o café, o almoço e no finalzinho da tarde. É claro que possivelmente, nós temos a nossa vida, né, o trabalho, a igreja, as atividades da família. Talvez nós não podemos mesmo orar de segunda a sexta, como fez esse canadense, orar 8 horas por dia. Mas nós podemos, sim, dedicar o espaço da nossa oração e não orar somente dependente do estado de coisas, mas fazer da oração, de fato, um estilo de vida. Se Jesus fez disso algo tão salutar na sua vida, por que nós, que somos meros mortais, não podemos fazer? Nós que somos dependentes, não podemos fazer. A segunda coisa, a segunda advertência preciosa que Jesus traz para nós tornarmos a oração como algo essencial da nossa vida é que a gente que isso deve ser uma característica daqueles que amam com Jesus. O versículo 38 aí fala o seguinte: Jesus convida aqueles que Jesus chamou para ir com ele, para ficar e vigiar. Jesus usa a expressão, ficai aqui e vigiai comigo. No versículo 40, Jesus vai dizer o seguinte, então, Jesus vai dizer, vocês não podem vigiar 1 hora comigo, né? E aí Jesus vai dizer a expressão vigiar e orar mais adiante. Aqueles que decidem andar com Jesus precisam estar dispostos a vigiar e orar. É uma condição daqueles que seguem e que andam com Jesus. É possível alguém andar com Jesus e não estar vigiando e orando? Claro que é possível, né? Não é o que Jesus, com certeza, planejou para nós. Mas isso pode ser possível no sentido negativo, porque nós vimos aqui os discípulos de Jesus que estavam andando com ele e estavam dormindo. Talvez isso seja uma possibilidade na minha vida em que eu estou andando com Cristo e eu posso estar dormindo, ao invés de estar orando e vigiando. E Jesus, ele levou tão a sério a oração que ele dedicou muitos ensinamentos a isso. Tanto que naquelas últimas horas, que Jesus estava ali com seus discípulos, nos seus últimos, as horas que estavam juntos ali em carne, Jesus ensinou para eles justamente uma lição que Jesus ensinava durante todo o seu ministério. Em Mateus 6, 5, Jesus fala sobre o dever de orar. Em Mateus 6, 9, 3, Jesus fala sobre o Pai Nosso, que, aliás, é uma das coisas que os discípulos pediram para Jesus ensinar a eles, né? Entre poucas coisas que os discípulos pediram para Jesus ensinar, uma das poucas coisas foi essa: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou a eles a oração do Pai Nosso. Mateus 7, 7, Jesus fala sobre orar de forma incessante. Mateus 18, versículo 18, Jesus fala sobre aquela parábola do juiz ínico e a viúva, sobre esse desafio nosso de estar orando constantemente. Por isso é uma contradição de termos. Eu dizer que ando com Jesus e não vivo uma vida de oração. Isso é, de fato, a contradição de termos. Dizer que eu sou cristão e não tenho com Jesus, e não ando com Cristo nessa vida de oração. Terceiro e último lugar, tornar a oração como algo essencial da minha vida é quando eu torno a oração algo inerente à minha carreira cristã. Quando eu torno algo inerente à minha vida cristã. Veja que no versículo 41, Jesus desafia-nos a tornar a oração algo inerente. Veja bem, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne está fraca. Percebe que, naturalmente, a oração parece não ser algo inerente a nós. O que é inerente a nós é, muitas vezes, a carne que é fraca, cairmos em tentação. Mas esse é o nosso desafio. Interessante que a palavra essencial, que, segundo o dicionário, é justamente algo inerente. Algo inerente a alguém, que constitui o mais básico, o mais importante, algo fundamental. A oração, quando se torna algo inerente a nós,
ela passa a ser, de fato, algo essencial para nós. Muito essencial para nós. Por isso, e uma outra definição traz a palavra essencial como muito necessário. Algo que faz parte, que precisa fazer parte de nós. Por isso que é importante pensarmos na oração como algo inerente, porque eu estarei orando e eu preciso entender que a oração parte daquilo que é necessário orar. Hoje a minha leitura devocional foi justamente o Romanos capítulo 10, e o primeiro versículo de Romanos capítulo 10, Paulo fala, ele fala, o desejo do meu coração e a minha súplica é pela salvação de Israel. Veja algo que é necessário aí, que é fundamental e precisa ser inerente a nós. Orar pela nossa nação. Isso o clamor do Brasil faz isso. Parabéns ao pastor Ângelo, à pastora Enir, a todos os colaboradores desse projeto, porque esse é algo necessário pelo qual precisamos orar. Assim como o apóstolo Paulo dizia lá em Romanos 10, 1, que estava orando pela salvação da sua nação, assim nós precisamos orar pela nossa nação. Em 2 Timóteo 2, 1, versículo 1 e versículo 2, fala de nós orarmos pelos nossos governantes, por aqueles que exercem autoridade sobre nós. Também vimos algo necessário e precisa ser inerente também na nossa oração, que é até mesmo a oração pelos nossos inimigos. Mateus 5,43, Jesus fala para nós orarmos até mesmo por aqueles que nos perseguem e pelos nossos inimigos. Portanto, queridos amados irmãos, para concluir essa mensagem, a oração para se tornar algo essencial à minha vida, eu preciso torná-la como algo importante, independentemente das coisas que eu esteja vivendo. Precisa ser uma característica daqueles que decidiram andar com Jesus e precisa ser algo inerente à minha vida cristã. Eu quero concluir com uma ilustração que eu li há muitos anos atrás, ainda na adolescência, de uma ilustração de um soldado que ele saía do seu quartel e ia para o bosque orar. E ele orava fervorosamente, ele orava pelo seu comandante, ele orava pelo seu rei, ele orava pela sua rainha, ele orava pelos seus conterrâneos, pelos seus colegas do quartel. E aí, alguns soldados viram de longe ele orando e falando o nome, né, deles. Eles pensaram, olha, eu acho que esse soldado aí, ele é um traidor, ele está comunicando com o inimigo. Ele deve estar passando informações para o inimigo. Foi capturado, levado para o comandante, falou, olha, comandante, nós pegamos ele indo todo finalzinho de tarde lá para o bosque, e ele fica falando com alguém, e é com o inimigo, deve ser. Com certeza está falando do senhor, ele falou do rei, da rainha, ele fala de nós. E aí o comandante falou, olha, importante, você é um traidor e você vai morrer. E ele disse, olha, não, eu não estava falando com o inimigo, eu estava orando, eu estava falando com Deus. Eu vou ao bosque para orar, e eu oro pelo senhor comandante, eu oro pelos meus colegas aqui da guarnição, eu oro pelo meu país, pelo meu rei. E aí o comandante ficou naquela dúvida, será que esse homem está falando a verdade mesmo? Ele falou o seguinte, olha, você vai ajoelhar agora e vai fazer a sua última oração, porque depois que você terminar essa oração, eu vou mandar executar você com um tiro na cabeça, porque esse é o preço de um traidor. Se você realmente é alguém que ora, você vai poder fazer isso agora e Deus vai te ouvir. Aquele soldado crente, ele ajoelhou e começou a orar, a oração mais fervorosa da vida dele. Quando ele terminou, estava lá o comandante em lágrimas, os soldados que o tinham entregado em lágrimas, e o comandante disse, olha, você pode levantar, você realmente é inocente, porque nenhum homem de oração, de nenhum homem que não ora, não oraria como você orou. Portanto, se você orou de forma tão profunda, é porque, de fato, você é um homem de oração. Que seja essas nossas características aqui apresentadas, que a oração seja algo tão importante na nossa vida,
que, de fato, que a gente possa impactar a nossa nação e o nosso meio, por meio de tornar a oração como algo essencial na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe os nossos governantes, que Deus abençoe o projeto Clamor pelo Brasil, bem como seus organizadores, pastor Ângelo e pastora Emir, e a todos os colaboradores. Deus abençoe. Obrigado, pastor Ângelo.